Mas hoje eu quero falar a vocês de um assunto em que eu vou ter apenas 2 pontos básicos daquilo que impede a pessoa de atender os desafios ou o chamado de Deus para a sua vida. Temos só 2 pontos. Temos 2 personagens que podem ser a referência que eu vou chamar aqui de Golias ou de Uzias. Quando eu olho na palavra de Deus desde o começo, desde o primeiro homem comissionado por Deus, que foi Noé, e tudo que a Bíblia diz acerca de Noé no capítulo 6 é que Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus diz assim para ele: olha, a terra apodreceu, o ser humano está apodrecido, eu vou destruir, eu estou envergonhado da obra que eu fiz, eu estou triste, e eu vou destruir tudo, faz uma arca. E Deus só deu as dimensões e disse qual era o material, não disse como Noé tinha que fazer. Deus disse para Noé: vai fazer dessa maneira. Qual a ferramenta que ele tinha, eu não sei. Fica sentadinho, no inverno você já consertar. Depois eu vou ficar em pé, isso aqui. Passados aí alguns anos, o homem estava na sua terra. Deus disse: sai da tua terra. Primeira coisa, Deus não faz convites, Deus dá ordens. Amém. Deus dá ordens. Nestes anos servindo a Deus, eu pude observar, sem sombra de dúvida, que há pelo menos 2 tipos de embaraços que podem ser criados ou aceitos por nós. Estava um moço, não se sabe, só sabemos que era da tribo de Efraim. Estava ele no meio de grande opressão, e naquela altura o lagar ou o tanque de pedra era usado para pisar a uva, e ele estava malhando o trigo, e o Senhor disse assim: salve, varão valoroso, vai nessa força, e tu vais libertar o povo do Senhor. Mas quando eu olho para todos esses homens, cada um deles, com raras exceções, sempre pôs alguma coisa diante de Deus. Pôs um pequeno, o próprio Gideão disse: Senhor, se é verdade, então eu vou colocar aqui um pouquinho de lã, então que amanhã a lã esteja molhada e o chão esteja seco. E amanhã o chão molhado e a lã seca. Sempre uma prova para saber. Mas eles não deixaram que coisa alguma fosse embaraço. Pode sentar. Amém. Tudo nessa vida, na vida cristã, na vida como homem e como mulher de Deus, vai se resumir em você olhar para 2 personagens, que são os grandes embaraços que existem. Cada um deles você pode levar para o campo material, para o campo espiritual, mas você vai poder identificar perfeitamente. E alguns daqueles que estão me ouvindo aqui agora estão diante desse dilema, estão já há tempo sendo cobrados por Deus para tomar uma decisão e não estão conseguindo avançar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, o verso 4, ele diz assim: então saiu do arraial dos filisteus. Olha só como a Bíblia descreve Golias. Poucas vezes você não vai ver nenhum relato desse acerca de Abraão, nem de Isaac, nem de Moisés, nem de Josué, assim, com tantos versículos para definir quem é a pessoa. O homem guerreiro, os nomes de Golias de Gate. Gate era uma das 5 grandes cidades dos filisteus, cidade reino.
e tinha 6 côvados de um palmo. Então ele teria entre 2,90 m a 3,10 m de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Os filisteus já estavam na idade do ferro, mas ainda usavam capacetes e couraças e escudos de bronze. E vestia uma couraça de escamas. E era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. 5.000 ciclos aproximadamente, se você multiplicar 5.000 por 11, você vai ter exatamente quanto pesava aquela couraça. Só a couraça dele. Quem tem aí a sua calculadora pode fazer a conta rapidinho. 5.000 vezes 11. Era bem pesado. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. Grevas era como se fosse assim, era uma sapatilha de bronze por cima das suas sandálias. O homem era todo bem armado. E um escudo de bronze entre os ombros. Eles usavam umas ombreiras assim, bem largas, porque quando lutavam, às vezes a espada podia bater aqui, era de bronze também. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Muitos de vocês aqui não têm ideia do que é isso, porque nunca viram pessoas usando, tecendo lã ou algodão de forma manual. Mas é alguma coisa assim, ó. O eixo do tecelão, alguma coisa assim. Isso é só a haste da lança. E a ponta da lança pesava 600 ciclos. 600 ciclos são mais ou menos 7 quilos. Só a ponta da lança, 7 quilos. A sua armadura pesava a volta de 60 quilos. E a ponta da lança, 7 quilos. O homem era gigantesco. 600 ciclos de ferro, porque a ponta, portanto, era ferro. E diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse isso: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Primeiro erro dele. Nós não servimos homens, nós servimos a Deus. Amém. Mas o ímpio não sabe disso. Eles ficam aí pensando em como vão parar a igreja física e humana, esquecendo que ela foi elaborada, preparada, constituída, planejada, plantada, edificada por Deus. Aleluia! Da terra. Tudo hoje é contra a igreja. Todas as leis que se aprovam lá no meu país, lá no Brasil, tem a lei do silêncio. 22 horas tem que acabar tudo que é culto, ou então os templos lá, o pastor Gil deve ter visto lá no sul, não pode mais ter janelas, são paredes duplas, com isolamento acústico, porque agora, do lado tem um terreiro de feitiçaria, ali adiante tem uma escola de samba, que vai pela noite inteira com tambor, para ele não tem lei, só tem lei e tem lei. Tudo que se faz é contra a igreja. Ouçam, senhores, Deus é o Criador dos céus e da terra. Os senhores estão brincando com aquele que criou todas as coisas. Nós não servimos homens, nós servimos a Deus. Não somos servos de Saul, não somos servos de Moisés, não somos servos de Maomé, não somos servos de Alá, nós somos servos do Deus Altíssimo, o Eterno, o Santo, o Todo-Poderoso. Glória a Deus! Aleluia! Servo de Saul. Mas é assim que o homem nos vê. Escolher entre vós um homem que desça a mim. Ele se jogava, portanto, ele sabia, ele dizia que ele estava lá embaixo. Aí ele aceitou. Ele estava lá embaixo. Desça a mim, porque nós somos do alto. Eu e você não somos de baixo. O que é que a Bíblia diz? Né? Descia o homem de Jerusalém para Jericó, porque Jericó está lá embaixo. Jerusalém é a cidade de Santa, Jericó é a cidade amaldiçoada. Desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos
por servos. A vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio a soberania de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Golias, pelo seu aspecto, tamanho e a forma como se apresentou e se apresenta até hoje, assim como ele assustou ao rei Saul, a todos os comandantes da Ábner, que é um homem valente, aos comandantes de 1000, de 100, de 50, ele pode realmente parecer um adversário quase imbatível e de tal forma desafiador que nos impede de tirar os olhos dele e colocar em Deus. Pedro estava no barco, Jesus não estava lá. Aí de repente, eles ali à noite e viram ali uma visagem andando sobre as águas. É uma visagem, é um fantasma, é uma assombração. Tem crentes que dão mais valor ao diabo do que ao poder de Deus. Tudo foi o diabo. Aí Pedro disse: não, é o Senhor. É o Senhor. Senhor, eu posso ir? E o Pedro pôs a água, o Pedro foi corajoso, né? Pedro era aquele temperamento sanguíneo, né? Pôs a água, andou uns passinhos, que ele prestou atenção no vento. E quando Pedro presta atenção no vento, ele começa a afundar. Deus nos chamou para olhar para ele. Aleluia. Olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Não olha para Golias, não olha para vento, não olha para governador, não olha para deputado, não olha para milionário, não olha para quem acha que pode pisar em você. Olha para aquele que é o dono de tudo. E quando você olhar para ele, você vai continuar caminhando em vitória. Amém. Aleluia. Mas o Golias parece forte, parece. Ele parece forte. O sonho que a Ana Rosa contou, que não foi lá, o Diana perdeu. Aí o sol se mundo. Vocês perderam. Quem foi lá ouvir? Aquilo não foi sonho, aquilo foi revelação. Porque ela saiu, ela disse que ela sai, ela costumou me ver deitadinho lá. Eu também não fui lá, não fui onde ela foi. E ela disse que ela foi numa das salas, tinha lá 2 personagens gigantescos, mais altos do que a parede, escamosos. Eles que eram ver aqueles escamos do Golias. O diabo pode parecer grande, forte, maior, imbatível, não é não. Não é. A menção do nome de Jesus, ele foge. Ele vai fugir. Ele vai fugir. A menção do nome daquele que é todo poderoso assim. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Então não sobrou nada para Satanás. Afinal de contas, Golias é alguém que você vê. E Deus você não vê. Esse é o problema. O faraó disse: mas quem é o Senhor? Porque Deus é um Deus sem rosto. Nem fumacinha é Deus, você não vê. Quem é? Não, o eu sou. Eu não sei quem é Deus, mas tu vai saber. Aí começaram as pragas para ele saber que é um Deus maior. Aleluia. Vocês não cantam aqui, é menino? Não há Deus maior. Deveriam cantar mais. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Como quem? Como nosso Deus. Isso é o que ele é. Isso é o que ele é. Moisés sentou. Eu gosto de mim, gosto, Moisés. Tu és um cara para mim. Então deixa eu só ver a tua cara. Não pode, Moisés. Olha, Moisés, tu vais poder ver a minha costa, né? E talvez assim meu pé mais rápido. Porque ninguém pode me olhar. Ninguém pode me ver. Por isso que Deus disse assim: vocês não podem fazer nenhuma imagem de mim. Sabe por que Deus disse que
não cria imagem, porque você é a imagem dele. Ele nos fez a Glória a imagem Deus, e semelhança aleluia. dele. Não precisa. Olha a tua cara no espelho e vê se você consegue ver Deus na tua vida. Aí sim, você está vendo Deus na tua vida. Glória a Isso é Deus, forte. aleluia. Mas o Golias se via fortão, grandão, pesadão. Estima-se ele pesava aproximadamente uns 300 e poucos quilos. Davi também 60. Golias, portanto, representa todos os fatores externos que podem nos desafiar, que podem nos atacar, nos humilhar e nos travar. A presença do Golias é tão forte que nós ficamos intimidados. Até, às vezes, nos acovardamos. Mas Deus, você só pode ver pela fé. Amém. Você tem que começar a ver Deus pela fé. O rei Saul, quando Deus escolheu Saul, você vai ver que no começo do livro do profeta Samuel, diz que o povo pediu um rei. Aí Deus mostrou Saul para Samuel, e Saul era aquela figura que se destacava, ele era o mais alto, dos ombros para cima, ninguém era mais alto que Saul. Era o tipo que se destacava. Mas quando chegou a hora de Saul ser ungido, separado, procuraram Saul, onde é que ele estava escondido no meio da bagagem? Era aqui atrás. Desde o começo ele mostrou uma certa fraqueza de caráter. Mas Deus teve paciência com Saul. Deus esperou mais ou menos 42 anos que Saul mudasse a sua atitude. Saul, Abner, que era o comandante do exército, Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, Abinadab e Samar, que eram os 3 mais velhos, estavam lá. Os líderes todos, eles são um tipo de liderança, seja política, seja, enfim, seja uma política humana, física, seja espiritual, liderança espiritual da toda a terra, que por falta da visão certa, porque a visão deles não é a visão do céu, a visão deles não está centrada naquele que é eterno, naquele que pode todas as coisas. Eles, quando se veem em dificuldades, no meio do mundo todo, quem é Donald Trump? É um homem com 70 e lá vai fumaça de anos, que já dobrou há muito tempo o cabo da Boa Esperança, não sabe mais onde está pisando. Tiraram um quase morto e colocaram um que já morreu sem se direitar. É porque o Trump não é nada, é Deus. Amém. Vamos parar de olhar para o homem e começar a olhar para Deus. Aleluia. Nenhum homem está ao alcance de Deus. Onde estão todos aqueles que foram ditadores? Os Césares morreram. Hitler morreu. Todos os grandes imperadores morreram. Já não tem mais nada, nem osso não tem mais. Mas que nosso Deus é eterno. Amém. O túmulo está vazio. Glória a Deus. Aleluia. E aí temos o outro lado, irmãos. Porque quando nós olhamos apenas as dificuldades, nós ficamos parecendo aqueles espias que Moisés separou para ir olhar a terra prometida. Está lá em Números capítulo 13. Mandou de cada tribo, mandou um. Mas lamentavelmente dos 12 que foram, 10 voltaram de falando que eles só viram o quê? A Bíblia diz que eles só viram gigantes, só viram muralhas. Colheram, viram que a terra era boa, pastor. Viram que a terra era uma terra fértil, boa, mas eles não conseguiram crer na promessa. Deus mandou as pragas que destruíram o Egito. Depois Deus destruiu
Todo o exército de Faraó, quando abriu o mar e o mar se fechou. Deus deu fonte de água doce. Deus mandou o maná por 40 anos. E eles só viam muralha, só viam gigante, só viam Enaquins. Eles não conseguiam ver. Diziam, nós somos como gafanhotos. Não, você quer ser gafanhoto, será gafanhoto. Mas eu sou filho de Deus. Tem gente que ainda insiste no viver do macaco. Você quer ser macaco? É porque a tua mãe não é macaco. Eu sou filho de Deus Altíssimo. A Bíblia diz que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. E você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a geração eleita. Glória a Deus. Mas eles julgavam se gafanhotos. Você não é gafanhoto? Amém. Aleluia. Isso eu digo sempre uma coisa. Davi, uma vez eu vi, muitos anos atrás, começando a minha vida ministerial, e alguém, ele era um diretor de missões até, ele disse assim, a igreja até hoje ela peca, ela erra, por se prender apenas em conceitos humanos. Aí diz assim, leia esta carta de um candidato a missões, olha só. Olha só a carta, eu vou fazer um resumo dela. Meus pais, eu nasci no Evangelho, nasci conhecendo Deus, fui criado aos pés de grandes mestres da Bíblia, mas o meu zelo por Deus não me permitia ver o alcance da obra de Deus. Por isso, eu persegui a igreja. Eu prendi cristãos, prendi pastores, matei alguns deles. Mas até o dia que Deus se revelou para mim e me chamou, e agora eu quero ser missionário. E essa carta foi para o missões. Foi reprovado, ninguém aceitou. Porque esse homem conosco aqui, esse perseguidor, essa pessoa que matou, que prendeu, que fez, aí todo mundo estava assim, agora você vira a página e veja o nome do autor da carta, Paulo. Paulo. Davi é o tipo do missionário improvável. O 8º filho, o mais novo, pequenino, em Israel, ruiva só a bezerra vermelha, o resto tudo era desprezado. Ele era ruivo. De aspecto, ele não tinha aquele aspecto de guerreiro, não tinha aquela aparência bonita. Talvez com 16 ou 17 anos se muito, mas alguém viu que no dia em que Samuel ungiu Davi, o Espírito de Deus não tem duas opções, só tem uma. Saiu do Saul e foi para o Davi. E Davi era ungido e Saul ficou endemoniado. Aí, olha, será que não tem alguém no reino que possa tocar um instrumento para acalmar o cabeça? Irmãos, não tinha internet naquele tempo. Não tinha Facebook, TikTok, WhatsApp, Tinder, Twitter. Não tinha nada disso. Mas alguém disse para o Saul, e Saul estava na terra de Gibeá. Não estava nem em Jerusalém. Nesse tempo não havia Jerusalém para os judeus. Olha, lá em Belém tem um moço valente, filho do Jessé, que é uma bênção na área da música. Como é possível isso? Como é que há 30 quilômetros, muito mais do que 30, talvez uns 50 quilômetros de distância, como é que a notícia de Davi saiu lá de Belém, dos campos, e foi lá para Gibeá de Benjamim? Como? Ele é valoroso, ele é prudente, ele tem bom senso, traz ele para cá. E lá foi o Davi. Muito antes de enfrentar o Golias, ele foi para lá, para a casa do rei. Isso que o Saul gostou dele. Mas
endemoniado, irmão. Endemoniado, ele está endemoniado. Você não pode confiar em endemoniado, não. Porque o espírito que está nele não é o mesmo que está em você. E aí, de repente, o Saul começou a querer despertar o Davi na parede. E o Davi mostrou que, porque tem gente que quando é atacado, reage, né? Davi podia ter apanhado a lança e jogado no Saul, porque ele já tinha sido ungido rei. Não. Espera o tempo. Você não pode jogar lança em ninguém. Jogou lança, você se desvia dela. Davi, ele foi escapando aqui, ali, escapou. Muito bem, não conseguiu matar o Davi. O Davi ia e voltava. Está ele lá com as ovelhinhas, sossegado, tocando harpa. Né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é minha, diz o seu santo nome. Pronto. Aleluia. Porque tu és Deus, de eternidade. E ele ali, com aquilo tudo, e de repente, né, o pai de seu filho já está lá, os 3 irmãos estão lá, o Eliabe, o Aminadab, o Samar. Pega esses queijinhos aqui, pega esse pão, leva o concordante, e vai lá ver como é que eles estão. E lá vai o Davi, o missionário provado. Como o menino que ele era, curioso, né? Deixou as coisas lá, mas o cuidado você vê que Davi diz que ele deixou as ovelhas sob o cuidado de guarda. Ele era pastor de um pequeno rebanho, mas ele não abandonou o rebanho, ele recebeu uma ordem do seu pai, ele deixou as ovelhas bem cuidadas, ele foi para lá. Chega lá no campo, entrega o que foi levar, pão para esse, queijo para aquele e tal, e aí foi saber a notícia da guerra. E quando eles vai, eles vê aquele vozeirão todo, aquele homem gritando lá em profetas contra o povo de Deus. Eles dizem, mas quem é esse incircunciso aí? Quem é esse sujeito? Esse é o campeão deles. E o rei já disse que quem enfrentar ele e vencer, ele vai isentar a casa do pai de impostos, ele vai dar a filha dele, promessa de homem. Todo político faz promessa que não quer cumprir. Que me desculpe os políticos, mas vocês veem que o mundo existe. Vocês fazem promessas para ganhar a eleição, mas não é para cumprir. Até vocês têm vontade de cumprir. Até o que quando estão fazendo, vocês querem fazer, mas não conseguem. E o Saul prometeu, mas prometeu mundos e fundos mesmo. Prometeu mesmo. Até é bom dar uma olhada no que é que o Saul prometeu. Você vê, promessa, né? Promessa mesmo, promessa de homens. Capítulo 16, o Davi, o Samuel enviado a Jessé. No capítulo 4, no verso 14, diz que o Davi vai tocar para o Saul. 17 começa, portanto, aqui, e aqui vem, portanto, e a promessa é essa aqui, que é assim, ó. A promessa que ele faz aqui, e diz, e quando Davi começa ali a perguntar, mas como é isso? Como é que faz assim? O que acontece? Ó, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem matar o rei o cumulará, 17:25, de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Tudo que alguém pode querer. Riqueza, posição e sempre não ter que pagar imposto. Entendeu isso? Mas primeiro vai ter que colocar o teu pescoço à prova. O que é que Deus promete para nós? Se me ouvirdes e obedecermos os meus mandamentos, vocês terão o melhor da terra. É promessa de Deus. Só que Deus promete para cumprir. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas você não crê na promessa de Deus. Você crê na promessa do Salmo. Estávamos nós, há quase 40 anos atrás, já, nos últimos providências para vir para a África. Eu tinha uma loja, tinha meu escritório, tinha uma loja,
pastoreava uma igreja, secretário de seminário, professor, tempo super ocupado. E o meu contador, ele era diácono da igreja, o irmão Antônio, já faleceu. Chegou um dia lá e disse assim para mim: irmão Eliel, não deixa que coisa alguma impeça você de atender o chamado de Deus. Por quê, irmão? Irmão Eliel, ele falou comigo, há 30 anos atrás, Deus me mostrou a Bolívia. Eu vi o país chamado Bolívia. Eu andei por lá em sonho, eu andei lá no comboio, cheguei aqui, vi tudo. E Deus falou assim: vem para cá, para essa terra, que aqui eu vou levantar uma grande obra usando você. E ele era contador de uma empresa, de um bom salário. Ele chegou com o pastor e ele disse assim, ele era contabilista. E o pastor apostou assim, eu vou. Ele foi, se despediu da empresa. Ele falou para mim assim: irmão Eliel, uma semana antes eu já tinha vendido tudo. Eu saí para ir para o campo missionário, a maior empresa de cigarros do Brasil, a Souza Cruz, tinha 2 fábricas grandes na minha terra. Convidou para ir ser um contabilista-chefe, com um salário 10 vezes maior do que ele ganhava. Ele disse: eu aceitei o emprego e disse não para uma missão. Não fui. Ele disse: e aí, irmão Antônio? Ele disse: irmão Eliel, agora 30 anos depois, o que aconteceu? Eu trabalhei 6 meses, a fábrica fechou, eu fiquei desempregado. Como é que o diabo faz? E aí, irmão Antônio, e olha isso, nenhum dos meus filhos está na casa de Deus. Eu não tenho nenhum filho crente. As minhas filhas se prostituíram muito jovens. Ele disse: eu sou um homem hoje amargurado, depressivo, porque ele disse que passou um tempo, eu peguei a minha esposa, fui à Bolívia. Quando eu cheguei na estação, ele chegou lá para o comboio, chegou na bodega, andei na bodega, andei por ali, e eu fui chorando, ele foi chorando desde Corumbá, no Brasil, até Santa Cruz de La Sierra, chorando, porque ele tinha jogado fora a oportunidade de Deus. Porque ele não olhou para Deus, ele olhou para a saúde, olhou para as promessas dos homens. Louca deste mundo para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que parecem ser vis e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então Davi era um missionário para lá. Ele não foi à batalha para pelejar, ele foi obedecendo uma ordem do seu pai. Deus pegou Davi no laço, como se diz. Talvez Deus tivesse dito: olha, Davi, tu vai lá na batalha, tu vai enfrentar um gigante. Davi talvez disse: eu vou continuar cantando salmo aqui. Está melhor aqui, Senhor. Eu estou cantando salmo aqui, estou aqui no grupo de louvor, estou tocando aqui o meu ribose, estou tocando a minha bateria. Senhor, eu prego 2 vezes por semana, tenho a minha casa, o Senhor já me deu um carro, me deu esposo. Para que eu vou correr isso? Por isso que Deus não mostra tudo. Deus mostra aos poucos. Deus vai devagar. Nós não estamos preparados para receber. Senhor, vamos te ver. Nós estamos prontos para ver a revelação de Deus na terra. Você imagina se Deus tivesse me dito em 1987: vou te mandar para Moçambique, lá tu vai ser perseguido, vão te vender, vão te sequestrar, vão tentar matar teus filhos, vão tentar matar tua esposa, vão fazer. Eu disse: porque é claro que eu vou. Deus não diz.
Ele disse para o Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não tinha nada, nem sabia onde era. Mas eu sabia para onde estava vindo, imaginava saber. Deus não disse para Davi: vai, só disse, pegou o pai, né? Meu filho, vai fazer assim, por favor. E aí Davi chega lá, quando chega lá, irmão, porque quando quem conhece Deus, a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus realizará proezas. Então falou Davi aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi começou a falar grosso aqui, falar forte, usando o nome do Senhor. Quando você aprender a usar o nome de Deus, você será imbatível. Irmãos, a experiência que eu tenho na minha vida, sabe, eu acho que eu fico até assim, porque às vezes você começa a contar de subir, alguém pensa: isso aí eu não sou nada super. Mas o que você imaginar já aconteceu conosco. Você sabe o que é um carro com 3 toneladas, puxando um reboque de 1,5 toneladas, levantar voo numa curva, levantar voo, assim, descrever toda a curva, mais ou menos 50 metros, assim, e cair na estrada sem nenhum problema. Isso já aconteceu comigo. Íamos numa viagem, no Brasil chama balsa, aqui em Moçambique chama batelão. O batelão eram 3 secções presas com parafusos, uma brecha assim, uma secção a outra, e essa senhora sempre preocupada comigo, ela disse assim: está muito amarelinho, vamos uma coisa aqui. Você está amarelinho. E aí para nos andar com ela, porque ela tem que, quando eu estou trabalhando, ela sabe, eu não paro nem para correr. Aí ela foi descer do carro, aquela bendita daquela FDU abençoadíssima, né? E quando ela desceu, era muito alta, e ela foi com a perna entre uma secção e a outra, e a perna varou ali assim, chegou até na coxa. E antes que ela pensasse, não foi hoje, foi só um levantei a Dona Rosa assim, e veio pé, e veio tudo, arrepiou o dedo, unha tudo. E ela ficou muito mal ainda. Ela nem se vestia. Ela ficou sentadinha, não dava uma palavra. A estrada era uma estrada que não se anda para mim, nem a 20 por hora. Era o tempo da colheita do algodão, a estrada estava destruída. Estávamos a mais ou menos 80 quilômetros do lugar onde íamos pousar. Isso era mais ou menos como umas 4 horas da tarde já. No mínimo íamos gastar aí 3 horas e meia. Eu não conheci o caminho. Andamos mais ou menos aí uns 30 minutos. Chegamos numa vila, eu perguntei o caminho do céu e fomos. Irmãos, gastamos exatamente, quando eu olhei no relógio, nós temos gasto 45 minutos para percorrer aqueles 80 quilômetros. Numa estrada que não se andava a 30 por hora. Mas eu não me dei conta disso. Chegamos lá, montamos acampamento, dormimos ali, ficamos ali 10 dias, construímos um templo maravilhoso, um templo inteiro, do zero até pintura tudo, em 10 dias. No domingo saímos de lá. Quando nós chegamos na vila, vimos que tinha passado trator, a estrada estava uma pista. Gastamos 2 horas e meia de lá do Charle até a beira do Rio Chile. Quando nós chegamos na beira do Rio Chile, eu vi o tempo que tínhamos gasto, eu disse que era por visto que Deus fez um milagre. Nós fomos arrebatados até lá. Levamos 45 minutos para percorrer a mesma distância numa estrada horrível. Então, tudo que você imaginar de milagre deve Deus fazer. Quando você parar de olhar para o homem e começar a olhar para Deus, os milagres vão ser naturais na tua vida. Amém. Voltarmos em Moçambique, numa das muitas viagens nossas,
E estávamos aqui. É fantástico isso. Estava aqui o campeão conduzindo a mesa. Quando eu olho assim, a combinação era 10 mil. Essa abençoada da 7 mil. Viajei mais de 400 mil quilômetros dela. Eu vi assim uma roda passar assim. Eu disse, Jorge, isso aqui é a roda do nosso carro. A roda já tinha saltado na ida. Ele conseguiu prender. E agora viemos já, íamos 100 e pouco por hora, a roda passou. Olha, irmãos, ele encostou, o carro não abandonou, não saiu destinado. Não aconteceu nada com o carro. Parou ali, pegou, tinha dois parafusos onde soltaram, ele prendeu a roda em 2 parafusos. Nós viajamos 960 quilômetros assim, sem acontecer nada. Porque com Deus tudo é possível. E Davi disse: quem é esse sujeito que pensa que ele é? Esse é o guia. Esse é o camarada que faz tudo. Davi disse: não, eu vou lá. Isso não é improvável. Você não olha para ti, você olha para Deus. Aí, é claro, né? Como ele era pequenino, o irmão dele disse assim: você é um intrometido, você é um menino que não sabe onde vai ficar o pé. Quantas vezes eu vi isso, pastor Gil? Eu com essa senhora lá, juntando material para trazer aqui para você. Nós dois ali, deixei no escritório, minha loja, ficamos o dia inteiro ali, recebendo doações e tal, selecionando, e eu escutava aquele dizer assim: isso é fogo de palha. 6 meses ele está de volta, não vai ficar nada. Irmãos, você sabe de uma coisa? Você não espere a aprovação de ninguém, você não espere incentivo de ninguém. Amém. Creia que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o Davi disse: eu vou lá. E o Saul disse: mas você não pode lutar com ele, ele é um estratégia pequeno e você ainda é pequeno. Ele disse: mas eu vou. Tá bom, então eu vou te dar a minha armadura. Imagina, o Saul tinha 1,90 m, o Davi tinha 1,60 m. Então sobrou a armadura. Ele usava só o seu cordãozinho de pastor, aquela roupinha de couro, aquela coisa simples, né? E ele foi dizendo: eu não consigo andar com vocês, sabe por quê? Porque a arma do Saul é a arma do mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então você não precisa de arma do mundo, só precisa se a armadura de Deus. Não pode ir. Glória a Deus. Não posso andar com isso. Você me desculpa, Saul, mas não dá. E como é que vai ser? Olha, é o seguinte: eu estou assim como eu estou e vai ser o que Deus quiser. Não tinha espada, ele tinha só um bordão de pastor, e ele passou lá no riacho, tirou-se saúde de pé. Davi tinha fé, porque uma pedra não era fácil, agora ele ficou 5, né? O que ele ia fazer com 5? Aí prego, não, porque eu conheço já 5 irmãos, não vai ser nada. Isso não é teologia, isso é achismo. 5 pedrinhas. Isso é achismo. Aí pronto. E aí o poder ficou ofendido. Ficou ofendido dele. Tomou o seu cajado na mão, versículo 40. E escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Davi conhecia isso porque a pedra lisa ela encontra menos resistência no ar, se ela fosse pontiaguda. E as pôs do alforje, pastor, que trazia, a saber, o surrão era aquela capa, né, que tinha, e lançando a mão na sua funda, fosse chegando ao Filisteu. O Filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Esse cara do escudeiro era maior que o Davi. Olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou porque era moço, ruim e boa aparência. Esse bonito devia ser feio como a desgraça. Né? Ele tinha um irmão que tinha 24 dedos. Esse Golias tinha um irmão que tinha 24
Daniel que matou. E aí insultou Davi. Por acaso eu sou algum cão? Você vem comigo com pau? E diz que amaldiçoou o filisteu a Davi. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Aleluia. Você, na obediência da palavra de Deus, ainda que alguém lance maldição contra você, há um guarda-chuva, a prova de maldição que o céu já colocou sobre a tua vida. E esse guarda-chuva chama-se promessa de Deus. Você tem promessa de Deus na tua vida. O Senhor diz que nem praga, nem maldição, nem encantamento vão cair na tenda de Jacó. Você precisa aprender a usar a palavra de Deus. A praga não é praga. Não cai ali perto lá. Tu vês contra mim, verso 45, com espada, com lança e com escudo. Porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial filisteu darei. Irmão, Davi profetizou. Davi falou uma palavra profética. Palavra profética. E essa palavra profética veio naquela hora. Imagina que Davi não tinha espada. Como é que ele ia cortar a cabeça do Davi? Sem espada. Mas você não precisa ter arma nenhuma na tua mão. Você só precisa ter a convicção de que Deus está à tua frente. E quando Golias veio, Golias estava tão confiado que aquilo que ele não baixou a dizer, aquilo que protegia a terra, ele não baixou. Porque aquilo também atrapalhava um pouco a visão. Né? Ele queria ter o prazer de olhar na cara do Davi, cortar a cabeça do Davi. Deixou a testa livre. E o anjo disse: cadê Davi? O alvo imagina, isso aqui, quem estudou física sabe disso, né? Toda ação, ela provoca uma reação igual no sentido contrário. Agora, deu um peso de 320 quilos correndo assim, ou mais 60 quilos correndo assim. Entendeu? Olha aí. E esse aqui correndo assim. E o de lá vem, ele girou aqui, tumba! Não, só caiu. Às vezes você achou que já venceu os gigantes, ele só está caindo por terra. Não deu a filha dele para Davi, e comprou mais isso, eu quero não sei quantos prepúcios de filisteu, eu quero isso que Davi dá você demais, porque isso é promessa de homem. Você não tem que parar em promessa de homem, creia nas promessas de Deus para a tua vida. Aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Se você crê, você vai ver a glória dele, você vai ver as coisas acontecendo, porque Ele está à tua frente. Não espere facilidade, não espere. Tem gente que quer tudo já pronto, quer isso, quer aquilo. Hoje os missionários estão cada vez mais plano de saúde. Uma vez eu fui entrevistar um que acabava o culto, pastor, eu tenho uma revelação, pastor, que eu tenho que ir lá para a África trabalhar com você. E um homenzinho que tanto ele está assim, eu disse assim: olha, eu chamei o pastor, ele pega esse teu irmão aí e vai comigo lá, vamos ter uma conversa amanhã. Fomos lá, uma segunda-feira à tarde, sentamos, eu disse: olha, o nosso trabalho vai assim, o nosso trabalho é de domingo. Nós não temos hora para conversar, nem hora para poder acabar. Nós fazemos de tudo, visitamos, pregamos, abrimos igreja, né? Aí ele disse assim para mim: mas e a minha folga, quanto é? Quando é folga? Não é folga. O diabo não tira férias, o inferno nunca fecha, você quer folga? Aí o homemzinho que estava tomando um cafezinho, até o café desceu assim, aquela coxinha ficou já. Eu olhei para o pastor e assim, só eu pensei, esse candidato aqui está lá. Conversando mais um pouco, ele disse assim: pastor, e as férias? Ele: quanto tempo? Eu falei: irmão, seguinte, olha,
Se você quer folga de férias, fica aqui. Busca um emprego, com carteira assinada, com garantia disso, porque lá eu só posso dizer uma coisa, você vai ter muito trabalho. O que pode acontecer, às vezes, domingo à tarde, porque o culto era de manhã, domingo à tarde, é possível domingo à tarde, se ninguém adoecer, você tem uma folguinha. Isso vai dizer que até hoje ele está lá onde está. Porque essas pessoas, elas estão atrás apenas de uma posição. Mas o nosso lugar não é aqui. Nós estamos caminhando para se levantarmos e andarmos, porque aqui não é o lugar do vosso descanso. Não é lugar. Estamos aqui para poder fazer a obra de Deus. E vamos continuar fazendo a obra de Deus. Agora, para isso, Deus vai chamar, como chamou o Noé, disse: olha, eu gostei de você, vai ser um cara legal. Faz o seguinte, eu vou destruir toda a terra, faz uma arca, né? E aí, quando ela estiver pronta, você vai pegar tudo que é comida para ti e para os animais que vão vir. Porque Deus sabia que os homens não iam querer entrar na arca. E Noé não perguntou: Senhor, como é que eu vou serrar a madeira? Senhor, não, te vira, não, o trabalho é teu. E quando você acabar tudo, abastece a arca. Mas não fecha a porta, não, porque a porta da arca quem vai fechar é ele. A porta da arca ainda está aberta, e Noé fez assim. Aí ficam falando aí, porque a água vai acabar, porque a terra vai ser encantada, porque a Bíblia diz que quando Noé sai da arca, ele faz um altar, ele sacrifica 7 animais, e Deus diz assim: Noé, eu vou fazer aqui um acordo contigo, enquanto a terra existir, vai ter verão moderno, vai ter sementeiro e colheita. Isso está na Bíblia. A água não vai acabar. A terra não vai esquentar nada, coisa nenhuma. Nunca vai faltar alimento, porque a Bíblia, a palavra de Deus disse para Noé: porque você foi fiel, eu cheirei o teu sacrifício, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra por conta do pecado do homem. Então pode os ambientalistas falar o que falarem aí. Eu fico com a palavra de Deus. Porque eles falam daquilo que não sabem, e eu falo daquilo que ouvi, daquilo que fez. Nós precisamos, irmão, não vamos desprezar a ciência, não, mas não vamos colocar a ciência à frente do nosso Deus. Porque as coisas que parecem impossíveis, Deus vai fazer possível. Amém. Aquilo que hoje parece que você não vai conseguir conquistar, amanhã você vai só dando glória a Deus. Não existe vitória sem luta, não existe testemunho de vitória de bênção sem que alguém tenha passado por um grande problema, uma grande dificuldade, uma grande angústia. Mas creia numa coisa: o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus que manda uma pedra para derrubar os gigantes, para jogar por terra todo o exército dos filisteus, que desconfiava só no homem, mas Davi foi confiando naquele que tudo pode. Aleluia. E você tem que dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Agora, no segundo personagem, eu vou falar sobre ele. Quem quiser saber quem é o segundo personagem direitinho, venha no eu vou terminar o filme todo e eu vou conseguir terminar. Mas o segundo personagem é pior do que o primeiro. Muito pior. Golias foi questão de horas. Esse segundo personagem foi um ano. Mas amanhã você vai saber direitinho a história dele. Quem sabe está aqui entre nós alguém que até hoje não consegue pôr a sua confiança nesse Deus, porque não conhece como ele é. Não sabe falar com ele, porque não olha para ele como sendo seu Deus. Jó disse assim: Senhor, até hoje eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu sei quem tu és. Mas se você quiser conhecer esse Deus e passar a partir de hoje a ser
considerado como servo, como serva dele. Você precisa hoje tomar uma decisão na tua vida. Sabe, tem uma palavra que eu conheço algumas pessoas que são milionárias, até multimilionárias. Em vez de dar uma oferta para a ideia assim, eles acham que estão salvos, só por isso. Te dão lá um café com bolinho, levam no restaurante, e acham que eu só queria assim, não te só. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. É isso que você tem que fazer hoje. Quem hoje quer entregar o seu caminho ao Senhor? Confiar nele. Você pode sair do seu lugar agora e vir até a frente. Você que está aí para tomar uma decisão, você está entre dois caminhos. Você nem sabia por que ia estar aqui hoje à tarde. Você está para tomar uma decisão na tua vida, você está aí entre dois caminhos, você está assim, eu faço ou não faço? Hoje eu sei o que tem que fazer, você tem que vir para ele hoje. Aleluia. E consultar o coração dele hoje. Glória a Deus. Você acha que eu queria vir para cá? Você acha que eu queria deixar o meu escritório, a minha vida boa que eu tinha, minhas fazendas, os meus negócios? Sexta-feira, quando chegar em casa, era uma mala de dinheiro. Uma mala de dinheiro. Mas quando Deus diz para você assim, olha, se você quiser trocar isso tudo pela minha companhia, você vai ter muito mais do que isso. Você pode não ver, mas você vai ter. Então, onde está a primeira pessoa nesta tarde, com a coragem para vir dobrar os seus joelhos diante de Deus, não é dele, para entregar a sua vida a Ele e dizer: eis-te aqui, Senhor. Senhor, eu quero poder tomar a decisão certa na minha vida. Nunca é fácil ser o primeiro. Eu preciso ter coragem para ser o primeiro. É por isso que eu não estou chamando ninguém para orar para ser curado. Porque para ser curado, às vezes, é muita gente. Mas eu acho que a tua alma precisa de uma cura. Você pode e deve tomar essa decisão agora, porque você sabe que Deus falou contigo. Deixa eu bem mostrado, se você quiser ficar em pé, se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Isso é com você. Eu acho que quando Davi se tornou rei de Israel, ele lembrou pensando como era bom quando não tinha só aquelas corredinhas lá no campo, cuidando dela. Mas Deus está te preparando para desafios maiores. Deus está te preparando. Eu vou falar algo aqui. Tem uma pessoa aqui que Deus está preparando há 20 anos. Tem 20 anos que Deus falou contigo a primeira vez. E você tem andado por aí dando cabeçada na vida. Você já foi em outros países da terra, já foi em outros lugares. Você já tentou algumas coisas e parece que você não consegue avançar um metro para frente. Sabe por quê? Deus está te dizendo: o caminho é aquele. O caminho não é aquele. Aleluia. Ele tem algo melhor para a tua vida. Ele tem algo melhor para a tua vida. Gigantes sempre vão surgir. Vão surgir os reis da terra. Vão vir os comandantes, aqueles que podem mandar na terra. Mas aquele que criou a terra é maior do que aqueles que mandam na terra hoje. Porque ele criou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estou
Deus poderoso. Queremos apresentar essas vidas no trono da tua graça. Cada decisão, Pai